Olá pessoal, hoje eu vou mostrar esse conjunto, que é um conjunto da Tomy japonesa, que é o Tomy Super High Black D51. Então era o conjunto básico, um conjunto pequeno, que trazia como grande estrela a locomotiva D51 japonesa. Aqui está o traçado montado, então a gente pode ver que é um traçado bem básico mesmo. A Tomy inicialmente na primeira linha, Super High e na Super High Black, ela não fez conjuntos tão grandes que nem os que a Estrela fez, Então, em sua maioria, eles eram mais ou menos nesse esquema aqui, para alguns até mais simples e alguns um pouquinho mais complexos. Mas enfim, esse aqui é o traçado desse conjunto aqui montado. Então, esse conjunto aqui, ele não traz nada de novidade. O que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum item desses que vem aqui que a Estrela não tenha fabricado aqui no Brasil. Então, todos os trilhos, acessórios, locomotiva, os vagões, tudo que tem aqui nesse conjunto, a Estrela fez também aqui no Brasil. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar esse conjunto aqui, que é um conjunto dos anos 80, Ele aparece no catálogo 1980 da Tomy, e também fazer uma comparação entre os itens japoneses que vem nele e nos itens brasileiros feitos pela Estrela. Então existem várias diferenças, embora sejam os mesmos itens, idênticos. Tem algumas diferenças, alguns detalhes que foram modificados e que eu vou estar mostrando eles aqui nesse vídeo. Aqui nós temos a caixa aberta, então com isopor e todas as peças. Uma coisa interessante é que o traçado desse conjunto é exatamente o mesmo do XP200, lançado pela Estrela aqui no Brasil em 1979. Então ele é o mesmo traçado, vem com a mesma quantidade de peças de trilho, contudo vem com um vagão a menos, vem sem o vagão tanque amarelo. E esse aqui, da Tomy japonesa, vem com um poste a mais. Então o da Estrela XP200 teriam 3 postes, esse aqui tem 4 postes. E teria o vagão tanque amarelo, esse aqui não tem o vagão tanque. Só que, embora seja praticamente o mesmo conjunto, a caixa do XP200 ela é bem maior que essa aqui. Essa aqui ela é um pouquinho maior que a de um XP100, que é o menor que a Estrela fez aqui no Brasil. Então os japoneses eles colocaram as peças todas muito bem colocadas dentro da caixa, todas muito juntinhas para economizar espaço. Então no que a Estrela colocou em uma caixa bem maior, os japoneses colocaram numa caixa quase do tamanho da do XP100. Então é uma curiosidade bem interessante, que vem basicamente a mesma quantidade de peças, mas um espaço bem menor. Essas são as peças que compõem o conjunto Tomy Super High Black D51. São elas 8 curvas, 3 retas pequenas, 4 retas grandes, um desvio curto, um comando de alavancas, um desengate automático de vagões, um conjunto de 4 postes, um sinaleiro com escada, um para-choque de final de linha e uma chave de comando de retorno manual. Aqui a composição, formada pela locomotiva D51, o tender e o vagão box de carga. Vou fazer uma comparação entre uma reta grande da Tomy e uma reta grande da Estrela. A primeira coisa que a gente observa é que todos os trilhos da Tomy vêm com esse detalhe, que é um furo. É um furo nos dormentes. Tem o furo aqui, No da Estrela não tem esse furo. Da Estrela todos os dormentes são fechados, enquanto nos da Tomy alguns dos dormentes possuem esse furinho. Esse furo ele existe porque os japoneses costumavam montar
os conjuntos em cima de uma espécie de um tapete de palha, e eles usavam colocar pregos ou tarraxas, enfim, em cima, dentro desses furos, para fixar os trilhos em cima desse tapete. Então aqui no Brasil não se tinha esse costume, né? A Estrela acabou resolvendo tapar esses furos, né? Não introduziu eles ao molde, então tem essa diferença dos furos. Outra diferença que a gente pode observar também é na parte de baixo dos trilhos. Os itens da Tomy, todos eles, se você pegar aqui, você encontra a escrita Japan. Todos os trilhos, todas as peças vêm com a nomenclatura Japan gravada embaixo. Enquanto os itens da Estrela não tem nada. A Estrela não colocou inscrição alguma em suas peças, diferente dos japoneses. Outro detalhe interessante sobre os trilhos japoneses é que eles vêm com algumas marcações. Por exemplo, essa reta pequena, deixa eu pegar aqui, ó, ela vem com meio, a marcação de meio, porque ela é meia reta grande. Então os japoneses faziam essa marcação, né, dizendo que ela valia a metade, né, ela tinha metade do tamanho de uma reta grande. Outra marcação que a gente encontra são nas curvas, porque os japoneses tinham 3 tamanhos de curva, cada uma com um raio diferente. O raio A, o B e o C. O A era o mais aberto, o B um pouquinho mais fechado e o C era o mais fechado de todos, né? Então o menor raio. Esse conjunto tem todas as curvas C, então vem marcada aqui a letra C, né? Identificando qual é o raio da curva. E uma curiosidade é que a Estrela fabricou só essa curva. Ela fabricou só a curva C. Então se você pegar as curvas da Estrela, nenhuma vem com essa marcação do C, porque era a única curva que tinha disponível, né? Ela não fez outros tamanhos. Já nos japoneses você encontra a marcação de A, B e C nas extremidades da curva. Aqui também a gente pode ver os furinhos nos dormentes, aqui na reta menor também, né? E todos eles também embaixo a gente encontra o grafismo, né? A escrita Japan. Aqui, ó. Dá dando pra ver bem. Mas vem com a escrita Japan embaixo dos dormentes, né? Japan, enquanto nos itens da Estrela não há gravação nenhuma, né? Não está escrito Brasil, não está escrito Estrela, não vem gravado nada. Outra peça que chama bastante atenção nas semelhanças e nas diferenças é o comando de alavancas. Esse aqui é o da Estrela, né? Enquanto esse aqui é o da Tomy, japonês. Então a gente já pode ver a diferença aqui, né? Com os caracteres japoneses. E aqui, né? Retorno, escrito em português. É o mesmo adesivo, né? Mudando só a linguagem da escrita. Aqui também a gente pode ver que no Japão eles colocaram on e off, que é onde aciona on e off, onde desaciona, né? E aqui no Brasil a Estrela colocou liga e desliga, que eu acho meio esquisito porque não é nada eletrônico, né? Seria mais ou menos um aciona e desaciona, né? Que aqui pela escrita inglesa teria basicamente o mesmo significado, mas foi a tradução que a Estrela colocou aqui no item brasileiro. Outro detalhe é o acabamento dessa peça central aqui, que seria uma espécie de alto-falante, é apenas decorativo. No brasileiro ele é diferente, ele é mais largo e tem um acabamento diferente, enquanto o japonês é menor, tem uma borda um pouco maior. O da Estrela ele já ocupa bem mais espaço, né? Se diferenciando bastante. Outro detalhe interessante é a parte de baixo deles. No japonês
a gente encontra aqui muitas escritas. Nós temos 1976 Tomy, que seria o ano da fabricação, né, do molde dessa peça. Em 76 nós temos o logo da Tomy. Made in Japan, que do outro lado também, né, os dois com o mesmo grafismo, as mesmas escritas. E que eu acho bem interessante é aqui a parte de baixo, que é de ferro. Bom, mostrar aqui, né, enquanto tinha no japonês tem essas escritas, a estrela colocou um X. Ela não colocou nada, né? Apenas tapou esse espaço que viria com essas escritas com um X. E nessa parte aqui, que no japonês é de ferro, o da estrela também aqui com um X é de plástico. Então toda a peça é de plástico, enquanto a japonesa vinha aqui, dá até pra ver, tem o brilho, né? Ela é de ferro. Esse ferro aqui ele deixa até a peça um pouco mais pesada, que é de plástico, que ajudava também na fixação, né? Enquanto os outros trilhos a gente podia colocar pregos naqueles furinhos, esse aqui ele não vem com furo nenhum. Contudo, o ferro acaba deixando ele um pouco mais pesado do que a peça da estrela. Outro detalhe que me chamou a atenção também é a leveza do funcionamento da alavanca do japonês. Ele é realmente bem macio, funciona bem fácil, enquanto o da estrela ele já dá um clack. Ele é um pouquinho mais travado, um pouquinho mais duro, funciona da mesma forma, funciona bem, exercita a mesma função, porém o japonês ele é bem mais macio. Então são detalhes assim da montagem, né, da fabricação, que chamam bastante atenção quando postos lado a lado. Essa peça, que é o desengate automático de vagões, também chama bastante atenção, que embora sejam muito parecidas, elas têm alguns detalhes diferentes também. Que nem aqui no japonês a gente pode ver que tem esse pequeno orifício com uma peça de ferro, que no da estrela a gente encontra o mesmo orifício um pouquinho mais para frente e vazio, né? Sem esse adorno de ferro interno. Aqui o japonês, as duas rampinhas que levantam e abaixam, né, quando acionadas, elas têm o mesmo tamanho. Enquanto esse aqui da estrela, ele é um pouco mais alongado em um dos lados. A estrela também, os primeiros moldes, as primeiras linhas, os primeiros lotes que saíram da fábrica eram iguais a esse aqui. Posteriormente, a estrela modificou o molde e deixou uma das laterais um pouquinho maior. Então, uma diferença que a gente nota, mas a estrela também possui um desengate igual esse aqui, né, com as duas extremidades do mesmo tamanho. O detalhe maior também se encontra embaixo, enquanto o da estrela vem com a parte de baixo em plástico, com esses 2X, o japonês é de ferro também. Tá aqui, né? A peça toda de ferro, também deixa bem mais pesado, né? O que contribui para, na hora de montar o conjunto, né, a peça ficar mais pesada, não ficar se mexendo. Enquanto o da estrela, por ser inteiro de plástico, é bem mais leve. Aqui nós temos o vagão box da Tomy, japonês, e o vagão box da estrela brasileiro. A estrela também fabricou esse mesmo vagão box nessa mesma cor, né, marrom, porém eu não tenho nenhum exemplar aqui. Mas ele é idêntico a esse aqui, né, porém esse aqui ele é vermelho, ele pertence à linha SL. Enquanto o vagão box marrom feito pela estrela pertence à linha XP100 e XP1000. Mas ele serve também para mostrar as semelhanças e diferenças que tem entre eles. Primeiro que a gente pode notar aqui é o detalhe, além do adesivo, claro, né, que tem os caracteres japoneses. As maçanetas da porta, aqui tem dois, na verdade, puxadores, né, são dois puxadores de um lado, enquanto o da estrela tem um puxador de um lado e outro puxador do outro lado. Então vem um de cada lado
enquanto da Tomy vem os dois de um lado só. Outra diferença, aqui por baixo eles são basicamente iguais, exceto que o da Tomy vem escrito Japan embaixo, o da Estrela não tem escrita nenhuma. Outro detalhe também são as ranhuras das laterais do vagão, que os do japonês são bem mais nítidas, né? Elas são bem mais destacadas, elas começam fininha e vão engordando mais, né? Vão ficando mais largas conforme vai descendo. Já o da Estrela segue o mesmo padrão de cima a baixo, né? O resto do vagão é exatamente igual, sem grandes diferenças. Ambos abrem e fecham as portas, tendo apenas esses detalhes de diferença. No vagão tender existem poucas diferenças. A primeira coisa que a gente nota é que o carvão deles é um pouquinho diferente. Enquanto o carvão da Tomy, que é esse aqui, ele é bem nítido, a gente vê bem todas as pedras de carvão. O da Estrela, ele já é um pouquinho mais como se ele fosse derretido, né? O molde ele ficou um pouquinho mais menos nítido, eu diria, né? A gente vê o carvão também, né? Dá pra entender perfeitamente, são as pedras de carvão. Porém, os da Tomy tem mais o aspecto de carvão, ficou mais nítidas as pedras. O restante, eles são praticamente o mesmo vagão. Lateral, traseira, eles não apresentam grande diferença. Já na parte de baixo é que a gente nota uma diferença, né? Aqui a gente encontra o Japan também, no item japonês. Enquanto no item japonês, a mola, ela sai aqui do engate traseiro e vai até antes de chegar no outro eixo, né? Ela saiu aqui do engate e veio mais ou menos aqui um pouco depois da metade do vagão e parou aqui antes do eixo. No da Estrela é diferente. A mola sai do mesmo lugar, aqui do engate traseiro, porém ela encontra o outro engate. Então a mola ela fica aqui entre os dois engates. E o da Tomy, a mola para antes de chegar no outro engate. O outro engate aqui ele fica solto, não tem contato com a mola. Então essa aqui seria a maior diferença entre o item feito pela Estrela e o da Tomy. Aqui nós temos duas locomotivas D51. A da frente é da Tomy japonesa e a de trás é a nossa brasileira aqui da Estrela. Primeira diferença que a gente encontra é o adesivo da Tomy, em que o D51, que é o modelo da locomotiva, e o 101, que é o número de produção da locomotiva, eles estão bem destacados, né? A borda dourada é bem estreita e o número ali ocupa boa parte do adesivo. Já no da Estrela, o adesivo ficou um pouco diferente, os números ficaram menores e a borda dourada é um pouco maior. Então existe essa diferença entre os adesivos. Outro detalhe que a gente nota bastante também é que na locomotiva da Tomy todos os detalhes são muito bem destacados. A gente consegue perceber bem todos os canos, todos os rebites, os parafusos, eles são muito bem destacados. Já nos da Estrela eles ficam um pouquinho mais apagados. Os mesmos detalhes estão aqui, mas assim como o carvão do tender, eles ficaram um pouquinho menos aparentes, um pouquinho borrados, né? A gente pode observar essa peça aqui, ó, da Estrela, ela é basicamente grudada aqui na caldeira, enquanto na locomotiva japonesa ela está grudada só no centro. As laterais estão altas, elas não ficam conectadas. Então a gente pode observar essas diferenças, né? Outra diferença é aqui nessa peça da Tomy, ela é lisa,
ela não tem detalhe algum, né? Já a Estrela incorporou esses 3 rebites bem grandes, né? Na mesma peça, enquanto na Tomy ela é lisa, sem detalhe algum. Outro detalhe que a gente pode observar é aqui na frente da locomotiva. Na japonesa, aqui a gente pode observar que tem um degrau. No meio daqui dessa estrutura a gente consegue ver um degrau, ele está presente dos dois lados, enquanto na locomotiva da Estrela esse degrau não existe. É a mesma parte, né? Tem uma estrutura que lembra uma grade, mas aqui não tem o degrau, enquanto na japonesa o degrau está ali. E também a gente pode observar o adesivo, né? Aqui da frente o D51-101 ocupa todo o espaço do adesivo, enquanto o da Estrela ele é bem menorzinho, fica mais escondido, né? Dentro do espaço do adesivo. Essa aqui ela é uma locomotiva da primeira geração, então ela tem esse farol estético. É um farol sem função, ele só faz parte do molde. Quanto a essa japonesa aqui, ela seria uma locomotiva um pouco mais moderna. Então ela já tem incorporado um LED que acende de verdade, né? Então seria um farol útil, né? Um farol de verdade. A Estrela ela também incorporou na sua segunda e terceira linha um LED. Essa aqui é uma locomotiva da linha SL, né? Que possui o LED ali dentro também, né? Então elas teriam a mesma estrutura aqui de carcaça para abrigar o LED. Contudo, ainda assim elas têm suas diferenças. A da Estrela possui um LED amarelo, que a própria lâmpada tem a cor amarela, enquanto a japonesa possui uma lâmpada transparente e o brilho dela é bem mais forte que o da Estrela. A intensidade da luz, ela realmente ilumina, ela é bem mais forte que o LED que vinha na locomotiva feita pela Estrela. A parte interna, onde vão as pilhas na locomotiva, também tem algumas diferenças entre a japonesa e a brasileira. A japonesa, ela tem em primeiro plano o desenho das duas pilhas, na posição com que elas devem ser colocadas, e depois ela tem esse buraco, onde dá até para enxergar o eixo de uma das rodas lá dentro, né? Enquanto a nacional possui o desenho das pilhas aqui atrás e o resto é toda fechada. Ela não possui esse buraco, que nem a japonesa. Outra coisa interessante está aqui nas tampas. Assim é o sistema da locomotiva japonesa para acender o farol. Tem essas chapinhas de ferro, que é o que pega o contato da pilha, né? E elas vão com um arame bem fininho até lá em cima, onde tem o LED. Se eu consigo pegar bem, elas sobem pela lateral da caldeira com um arame bem fino e vão lá em cima, onde tem o LED. Já na nacional da Estrela, ela também pega energia da pilha por uma chapinha idêntica, porém ela continua nessa mesma chapinha até encontrar o LED lá em cima. Então, enquanto a japonesa vai por um fio bem fininho, a da Estrela dá sequência na chapinha de ferro até alimentar o LED lá em cima. Então é outra diferença que tem entre as locomotivas.